quando a gente fala das células do sistema imunológico que vão combater a proteína alimentar como se ela fosse um intruso, a gente pode pensar nessas células como soldadinhos. São os soldadinhos de defesa que vão lá no intestino, né, onde acontece aí os primeiros contatos, né, onde está, né, a nossa primeira barreira de defesa. Então eles vão ser mandados lá para o intestino, esses soldadinhos, para brigar com o intruso, que nesse caso, quando se trata de uma alergia alimentar, é uma proteína alimentar. E aí, esse soldadinho que vai lá, ele pode ser de vários tipos, né? Então a gente vai ter as imunoglobulinas específicas, que são glóbulos brancos que estão presentes no sangue. A gente vai ter células, a gente vai ter linfócitos, a gente vai ter vários outros tipos de mecanismos. E aí, por que é importante você saber que existem diferentes tipos de mecanismos? Porque isso vai mudar também até a forma de diagnóstico, porque quando o organismo usa as imunoglobulinas que a gente chama, de específico, tá? Então são imunoglobulinas específicas. A gente chama de IgE para ficar mais fácil. Quando o organismo aciona os soldadinhos que são IgE, aí se você fizer um exame de sangue ou aquele exame de pele, né, aquele teste de provocação na pele, vai dar positivo se a criança tiver essa alergia. Só que se ela não tiver esse tipo de alergia, vamos supor que o organismo dela não usou esse soldadinho para combater a proteína alimentar, chamou um outro tipo de soldado aí que não está no sangue. Aí o exame de sangue não vai detectar a alergia. Então, a gente já tem aí dois tipos de alergia. A alergia que é IgE mediada, ou seja, que está mediando, está utilizando os soldadinhos IgE, então a gente chama de IgE mediada, e a gente vai ter a alergia não mediada, que não está usando esse tipo de soldadinho, está usando um outro tipo de soldadinho. E essa alergia não aparece em nenhum exame laboratorial. Atenção nisso daí, hein? Que às vezes tem mamãe que me procura falando que o filho tem todos os sintomas característicos da alergia alimentar, que já percebeu que ele piora quando come um determinado alimento e procura um profissional que não sabe nada de alergia alimentar, que pede um exame de sangue, o exame vem negativo e fala para a mãe que a mãe tá louca, que não tem alergia alimentar. E pode ter alergia sim, ela só não é mediada, tá bom? Então aqui a gente já tem dois tipos, a alergia IgE mediada e a não mediada. E aí a gente tem um terceiro tipo, que é a alergia mista. A alergia mista é uma alergia em que o sistema imunológico decidiu usar um pouco de cada um dos soldados. Então ela pega os soldados IgE para combater alguns alimentos, pega o soldadinho que não é IgE para combater outros, e por isso a gente chama de mista, porque vai ter ao mesmo tempo os dois tipos de mecanismo agindo. E aí você já deve imaginar que fica ainda um pouco mais complicado de fazer diagnóstico nesse caso, né?